Olá, está começando Multicidades. Nesse espaço, a gente debate os principais assuntos envolvendo as cidades. Eu sou Fernanda Schiavo e fico com você a partir de agora na tela da Ubra TV. E a gente agora confere a participação do projeto Sexto Sentido, voltado para a inclusão através do esporte. Vamos conferir. O assunto de hoje é voltado para uma iniciativa que promove a inclusão de pessoas com deficiência visual em atividades esportivas como corrida, caminhada e trilha, o projeto Sexto Sentido. E para saber mais sobre esse projeto, eu vou conversar com o Luciano Stankovski, presidente e atleta guia do Sexto Sentido. Boa tarde, Luciano. Seja muito bem-vindo ao Multicidades. Hoje, num dia super especial, a gente estreando um novo cenário aqui no nosso programa. Eu te confesso, Luciano, assim, que eu fiquei encantada com o projeto de vocês e quis muito trazer para o Multicidades essa grandeza do que vocês fazem. Conta pra gente como é que começou tudo isso. Bom, tudo bom, Fernanda? Parabéns pelo novo cenário, ficou lindo. Bom, o projeto Sexto Sentido, ele iniciou em Santa Catarina, em Florianópolis, através de um grupo de amigos, que entre eles tinha um rapaz deficiente visual, também apaixonado por corrida, e eles guiavam ele sem muita organização e tiveram a brilhante ideia de criar o projeto Sexto Sentido. Em 2017, um grupo de corredores aqui do Rio Grande do Sul trouxeram essa ideia aqui para o Rio Grande do Sul e junto com a SERGS, Associação de Cegos do Rio Grande do Sul, desenvolveram, né, um núcleo do projeto Sexto Sentido aqui no Rio Grande do Sul. Então nós já estamos correndo juntos aí há 7 anos e o projeto cada vez crescendo mais. Hoje nós contamos com aproximadamente 40 deficientes visuais ativos, que sempre estão participando de treinos, de provas, de corrida, de trilha, subida em morros em Porto Alegre, e algo em torno de 100 guias também, que acabam dedicando um pouquinho do seu tempo para emprestar os olhos, como eles dizem, né, para as pessoas com deficiência poder fazer uma atividade física, poder praticar o esporte, a corrida de rua, a corrida trail, que tanto eles gostam, assim como nós. E que é super importante, né, para qualquer pessoa, na verdade. A atividade física ela é fundamental para a gente ter qualidade de vida, manter a longevidade e conseguir chegar nesse público com deficiência é uma dádiva, né, do trabalho que vocês fazem. É muito gratificante, porque tu vê pessoas assim com histórico de vida assim bastante difícil, né? A questão do financeira, a questão social, a questão da saúde mesmo, porque muitos deles eles não têm só o problema visual, eles têm outros problemas de saúde que através da corrida acaba melhorando, acaba minimizando os sintomas, as sequelas, e sem contar com a socialização desse público também, porque muitas vezes, né, como tem vários deficientes visuais que correm conosco, que no momento que eles perderam a visão, eles acham que acabou a vida. Né? A própria família praticamente em depressão, né? Sim, eles têm um alto índice de depressão. E a própria família, com o intuito de proteger, acaba cercando eles, colocando numa redoma de vidro, não querendo que saia para a rua para evitar risco, não querendo que ele pratique nada de esportes, com medo também de algum acidente. E pelo contrário, essas pessoas precisam se sentir úteis, precisam se sentir ativas para realmente minimizar e até acabar com o problema de depressão. Sabe que eu tive uma experiência sensacional há alguns anos atrás. Eu trabalhava numa outra emissora, apresentava também um telejornal, e eu tinha um fã, digamos assim, que ele fazia parte da SERGS, né? E ele gostava muito de rádio, enfim, ele trabalhava semanalmente num podcast. E aí uma vez ele me mandou uma mensagem pelo Instagram e ele disse assim, alguém escreveu para ele, né? Eu sou fulano de tal, eu gostaria de te convidar para fazer parte do nosso podcast. Aí se apresentou, disse que era deficiente visual, enfim.
E aí me tocou demais, porque ele dizia assim, eu te ouço todos os dias e com todo respeito, eu gostaria de saber como é o rosto dessa voz. Né? Então foi, acho que um dos momentos assim da minha carreira mais emocionante, aonde eu permiti, né, onde eu participei do podcast e aonde eu permiti com que ele tocasse e soubesse qual era o rosto daquela voz. Então é tão grandioso isso, né? O trabalho de vocês de inserir essas pessoas. Eu acho que qualquer pessoa com qualquer tipo de deficiência, primeiro, precisa de profissionais habilitados para atender, né? Então a gente tem que ter pessoas que são capacitadas para isso e que estejam dispostas a desenvolver esse trabalho. E segundo, é um trabalho muito grandioso, né? A gente vê assim, tu doar o tempo, doar aquele pedacinho de vida que a gente tem em prol do outro, ceder os olhos, nesse caso. Né? Os olhos. É muito bacana. Hoje vocês têm... Quais são as modalidades esportivas que vocês trabalham hoje? Bom, hoje nós praticamos o atletismo, a corrida de rua, né? Tanto em provas curtas de 5, 10, 15, 21, 42 quilômetros. Então, no próximo ano, teremos aproximadamente mais uns 4 deficientes visuais que vão ser inseridos na maratona. Então, estão já com projeto, eles estão se preparando para fazer a sua primeira maratona no próximo ano. Como também nós temos as provas de trilha, então, que é escaladas de morro, onde nós participamos de prova de 25, 55, 80 quilômetros. Nossa, é muita coisa. É bastante. E não são só os 80 quilômetros. Acho que nos 5 primeiros eu já estava morta. Além da distância ser muito alta, tem a questão da altimetria, porque tu está subindo morros, está escalando morros. Essa prova de 80 quilômetros, ela tem 5.800 metros de altimetria. Nossa. É como se tu subisse uma escada na vertical com 5 quilômetros. Aonde que vocês fazem essa prova? Essa é em Minas Gerais. Minas? Bem na entradinha ali da Serra da Mantiqueira. Nós passamos num dos morros, cada uma das faces dele é para um estado. Então, uma das faces fica no estado de Minas, outra no Rio e outra em São Paulo. Uau. É o pico dos 3 estados. Então, na verdade, todo esse movimento ele é nacional, né? Ele não é só estadual. Vocês acabam participando de várias modalidades, várias provas que acontecem no Brasil inteiro. Sim, várias provas, não só no Brasil. Em dezembro agora nós vamos ter um deficiente visual que vai correr na Patagônia. Uau. Uma prova de 100 quilômetros, também com quase 10 mil metros de altimetria. Então ele vai subir 2 vulcões, eu vou ter o prazer de estar guiando ele. Ai, que bacana. Tem que trazer tudo pra gente aqui depois. Ah, com certeza. A gente precisa viver isso aí junto com vocês. E assim, Luciano, quem são essas pessoas? Você falou que tem muita gente que são os guias, né, desses deficientes visuais. Quem são essas pessoas? Qual a habilitação que elas têm para poder auxiliar? Ou são pessoas comuns? Qualquer um pode ajudar? Pessoas comuns que querem... Com fôlego? Não necessariamente. Hoje nós temos uma série de deficientes visuais que estão iniciando, e o início sempre da corrida tem que ser uma coisa com mais cautela. Então eles iniciam caminhando, então nós temos guias que vão, né, nos nossos treinos para caminhar, para auxiliar esses deficientes visuais somente em caminhada. Então são pessoas normais que dedicam um pouquinho do seu tempo, né, para auxiliar o próximo e junto com isso fazer uma atividade física. Eu sou um apaixonado pela corrida e eu consegui unir a minha paixão pela corrida com a possibilidade de ajudar outra pessoa. E hoje eu não me vejo mais correndo sozinho, né? Eu correndo, estou sempre com um amigo do lado, a gente passa conversando. Eu já participei guiando em provas de 226 quilômetros. Caramba! Que tu vê, a gente acaba tendo uma certa vantagem sobre os outros concorrentes, porque os outros estão correndo sozinhos, e a questão da emocional é muito difícil nessas provas, e tu tá com uma pessoa do teu lado que no momento que tu não tá bem, ele tá te apoiando, no momento que ele não tá bem, tu tá apoiando,
tu vai conversando, vai interagindo, quando vê passou 10, passou 50, passou 100, e de uma maneira divertida, termina uma prova de 26 quilômetros, sozinho, né? 226 quilômetros. Eu sou da seguinte opinião, acho que qualquer tipo de exercício físico a gente fazer sozinho não é tão bom assim quanto ter alguém do lado, né? Acho que é bem mais gostoso, ele é bem mais dinâmico tendo alguém do lado. Essas provas que o pessoal participa, elas são específicas para deficientes visuais ou eles podem participar de qualquer prova, sendo liberados, no caso, para ter um acompanhante? Bom, nós buscamos todo tipo de prova. Então, normalmente, os guias mais experientes fazem primeiramente a prova para ver o grau de dificuldade. Mas essa prova que eu te falei de Minas Gerais, ela é a prova de trail, de trilha, mais difícil do Brasil, onde 50% das pessoas que iniciam nesse trajeto mais longo, de 80 quilômetros, não concluem. Então, tu imagina, assim, ó, 50% das pessoas que enxergam não conseguem concluir essa prova. Quando nós entramos em contato com a organização, expondo o nosso projeto, eu tive que mandar vários vídeos dos nossos treinos para eles verem que nós estávamos preparados para aquela prova, e mesmo assim eles ainda tinham alguma receio, alguma resistência da nossa participação. Então, a gente busca todo tipo de prova para realmente inserir essas pessoas na sociedade, para mostrar que eles são capazes de brigar por um pódio com uma pessoa que enxerga, brigar de igual para igual. Multicidades faz agora um rápido intervalo, mas você já sabe, não sai daí porque tem muito mais. Matrículas abertas na rede de escolas da Ubra. Aqui seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade, para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativa e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende sua visita agora mesmo. E o Multicidades está de volta e a gente recebeu aqui no estúdio o Instituto Paz e Amor, voltado para o apoio à família de pessoas autistas. E para conversar comigo sobre o trabalho que essa associação realiza, estão aqui a Marla Cardoso e o Jairo, que são voluntários da Paz e Amor. Boa tarde, gente. Sejam muito bem-vindos. Que prazer tê-los aqui. A gente ter a oportunidade de tratar de um assunto tão importante hoje para a nossa sociedade, né? Poder falar sobre o autismo e falar sobre o trabalho que vocês fazem, que é incrível, assim. Quando eu vi, eu fiquei realmente encantada. Contem um pouquinho sobre o projeto de vocês. Como é que começou a ideia do Paz e Amor? Bom, a associação começou em 2016. Minha esposa é uma das cofundadoras. Na época, a Poliana tinha ali em torno de 4 anos, 5 anos, a nossa filha. Ela é autista. O diagnóstico dela a gente descobriu lá por volta dos 1 ano e meio a 2 anos. E indo até a PAI, na época que ela frequentava, ela encontrava outras mães e aí ela e mais 3 mães se reuniram para trocar ideia, para partilhar um pouco como foi essa questão de diagnóstico, prestes a entrar na escola regular. E dessa reunião elas sentiram vontade, bom, vamos juntar mais famílias, vamos trocar mais experiências. E aí, então, das 4, na segunda reunião, no mês seguinte já foi 20 famílias, na terceira reunião 50 famílias, e assim, hoje a gente, 8 anos, já alcança mais de 450 famílias na cidade. É muita gente, né, Marla? Eu ingressei mais ou menos faz um ano, né, na associação. O diagnóstico do meu filho vai fazer 6 anos agora, né? Nós iniciamos ali por volta de 2 anos o processo de investigação, mas ele é um processo lento, né? Ele não acontece assim de um dia para o outro. Então, logo que eu iniciei esse processo, eu já sabia da existência da Paz e Amor, fiz contato, né, com a assistente social.
já fiquei naquela expectativa, acompanhando o trabalho. E assim que nós recebemos o diagnóstico, então, ali por volta de 3, 4 anos, a gente já ingressou na associação, né, para que ele pudesse ter acesso aos projetos que a entidade realiza. E também nós ingressamos como voluntários, né? Porque essa é uma coisa legal, assim, da entidade, é que a gente ingressa, né? Para buscar ali um suporte, um apoio, né? Um acolhimento para os nossos filhos e para as nossas famílias, mas a gente acaba também integrando, né? Como voluntário esse trabalho. Não, e como tu falou, o diagnóstico, ele é lento. É um processo, né? Até porque tem que ter muito cuidado, é o profissional que vai ser responsável por isso, enfim. E eu acho que o processo das famílias, ele também é lento, aprender a lidar, né? Sim. Entender aquilo tudo aí, eu também acho que é um processo e é onde vocês têm um grupo que auxilia, facilita bem mais, né? Hoje, como o autismo não tem um exame que dá ali um positivo ou negativo, as famílias acabam vendo alguns sinais ali quando criança, e aí com acompanhamento de pediatra, profissionais, elas começam aos poucos a ver que tem algumas questões a ser trabalhadas, a ser investigadas, que não tem um acompanhamento, digamos, normal, como diria, comparado a outras crianças. E aí o diagnóstico hoje é feito através de uma equipe multidisciplinar. Acompanhamento através de psicólogos, neuropediatra, que fazem todo um processo de investigação para, então, ter um laudo de fato. E aí, a partir de então, as famílias também têm essas dúvidas, né? Como envolve a questão de interação social, não é algo visível, as famílias ficam, às vezes, muito com dúvidas do que fazer, a quem procurar. E aí, lá na cidade, buscam, então, a associação para fazer essa troca de experiência com outras mães, com outras famílias. E aí também, através de alguns projetos, a gente consegue também dar esse suporte. Falando nesses projetos, o que a associação hoje oferece lá? O que essas famílias que vão em busca de vocês podem encontrar? Bom, hoje a gente, nós somos um centro de atendimento em saúde do Teacoli, né? Referência, então, para as cidades de Cachoeirinha, Gravataí e Glorinha, que é um programa, então, do governo, né, do estado, que proporciona, então, atendimento, né? As pessoas são encaminhadas via regulação, via estado, atendimento multidisciplinar, né? Então, psicólogo, fono, neuro, né? Todo esse acompanhamento que o autista precisa ter. Além disso, então, pela Associação Paz e Amor, nós temos atendimentos com valor social, né? Então, também de terapias, mas não só terapias, né? A gente tem cerca de 10 projetos na área de cultura, esporte, lazer, eventos inclusivos, né? Então, recentemente a gente promoveu uma balada adaptada, né? Nós temos a associação, ela não integra somente crianças autistas, né? Nós temos também adultos, temos adolescentes. Então nós reunimos lá numa noite uma balada mesmo, com som, com iluminação, com música, né? Mas adaptada, isso, adaptada. Mas para que eles possam também curtir, né? Um evento, enfim, né? Uma festa, né? Que como diz bem aí com essa idade, assim, né? Do adolescente. Isso, além desses projetos sociais, também a gente tem esses projetos voluntários que a gente consegue através de editais e programas de incentivo para também trabalhar questões com as famílias. Por exemplo, a gente tem numa noite um treino de boxe para as famílias, para poder também desapilar um pouco. Esse grupo de jovens que a gente faz uma vez por mês, eles saem, faz um rolê que a gente chama, para ir em alguns lugares que eles não iriam com frequência. E questões práticas também, vão ao supermercado, por exemplo, fazer compras, né? A gente mostra para eles como é que tu faz uma compra, tu vai ao supermercado para poder gerar essa questão da autonomia também, né? Nesses indivíduos. Autonomia e independência, né? Hoje, principalmente na questão dos jovens e adultos, acaba chegando a um certo ponto que se afastam dessa questão da escola regular, eles acabam ficando sem atendimentos. E aí as famílias também já estão um pouco mais velhas, já estão um pouco mais cansadas e também acabam não buscando esses atendimentos que eles tanto precisam, né? E aí nós viemos para essa questão de fomentar, tanto com os pais, para incentivá-los a continuar as terapias, a levarem em práticas não só de terapias convencionais de psicologia, mas tudo é terapia, prática de esporte, convivência em grupo, fazer esse trabalho de conscientização e dar esse alento, essa motivação para eles continuarem. Esse trabalho é muito importante. Sabe que eu tive uma grande experiência na minha vida. Foi numa outra graduação que eu tenho, que é gastronomia.
e eu tive dois jovens colegas de 18 anos de idade autistas em níveis completamente diferentes, com comportamentos completamente diferentes. E chegou um momento em sala de aula que eu, mais velha na turma, né, a gente teve algumas situações, enfim, e eu questionei muito a coordenação acadêmica no sentido assim, ó, ensinem a gente a lidar com eles. Nós não sabemos, a gente não tem conhecimento para isso. Então, assim, a partir do momento que a gente começou a entender o modus operandi, né, começou a respeitar, esses dias eu tive lá, um pouco tempo atrás, e eu ganhei um dos maiores presentes da minha vida. Eu fui abraçada pelos dois. Eles, cara, que saudade de ti. Eles estão lá ainda, tem aulas regulares junto com a turma. Né? Uma das grandes preocupações que eu tinha era a exposição na questão da gastronomia com objetos de corte. Então, a gente ficava muito preocupada, eu ficava sempre cuidando. Então, eu virei meio mãe, assim, sem saber muito como lidar. E a gente conversa. Eu tive há pouco tempo falando ali na Semana dos Professores. Conversei com umas professoras, inclusive aqui de Canoas, que elas comentando que muitos professores, muitos profissionais da área de educação, eles precisam, buscarem aperfeiçoamento, buscarem cursos e conhecimento para saber lidar. Como é que vocês veem hoje a inserção dessas crianças especiais dentro da regularidade, digamos assim, acadêmica? A associação também, um dos braços, né, da entidade é promover justamente essas formações, né, para a comunidade escolar, para a sociedade, para que a gente possa, né, conviver, incluir essas pessoas, a gente precisa compreender, né, o espectro, precisa compreender que esses indivíduos vão ser diferentes, né, dentro de cada nível do autismo há diferença, né, de comportamento, alguns são verbais, outros são não verbais, né, tem toda aquela questão da interação social, do comportamento, né, daquilo que desregula, né, às vezes uma iluminação diferente, um som muito alto, um cheiro diferente, já é um gatilho para gerar uma crise, por exemplo, né? Eu até passei por uma situação com meu filho uma vez num supermercado, que nós estávamos na fila do supermercado para pagar a conta, enfim, e aí o meu filho teve uma crise, desregulou, porque estava uma fila muito grande, e um senhor começou a fazer um julgamento ali, né, de dizer, porque hoje em dia as crianças são tudo mal educadas, tudo, né? Então, a gente pensa nisso, assim, do quanto as pessoas entenderem, compreenderem, né, essa dinâmica do espectro, né, o quanto isso vai colaborar para que haja realmente essa inserção dessas pessoas, né, na sociedade. Então, um dos braços, como eu comentava anteriormente, é justamente esse, assim, da formação, né, a gente se reúne, né, durante todo o ano, assim, com professores, com orientadores, né, com a comunidade escolar, para poder tratar, para poder abordar esses temas, né? Para que, de fato, a inclusão seja uma realidade, né? Não é simplesmente abrir a porta da sala e colocar esse aluno lá dentro, né? Para que ele possa realmente ser integrado, né? Dentro daquele contexto escolar. A gente vê assim, ó, dentro da sala de aula, eu tenho uma filha de 14 anos e ela tem um coleguinha, né, que tem espectro autista, e ele tem uma professora acompanhante o tempo todo junto com ele. Aí você tem uma realidade de uma escola particular, né, com uma condição. Como é que vocês veem hoje essa questão assim, ó, dos tratamentos na rede pública e a questão das escolas da rede pública? Como é que é muito difícil ainda? Olha, sim, nós temos um desafio aí de fazer essa formação continuada em qualquer tipo de escola, né, tanto na escola pública quanto na privada, de fazer essa conscientização de professores que estão já há muitos anos fazendo aquele acompanhamento com aquelas turmas e fomentar essa questão de aprender, de conhecer, de materiais adaptados que eles tanto precisam. Nós temos como experiência a nossa filha, hoje ela tem 13 anos, está no 7º ano, e nós temos desafios de alguns professores fazerem essa adaptação de materiais, alguns professores estão se capacitando, buscando esse aperfeiçoamento, e alguns professores a gente tem que ter um acompanhamento mais próximo, né? Sim. Hoje, graças a Deus, na nossa cidade a gente tem um espaço aberto com todas as frentes, né? A associação é apartidária, não defende nenhum partido, e isso nos possibilita hoje ter uma carta branca de poder fazer contato com todos e fomentar essas políticas públicas de incentivar os professores a fazerem essa formação, de fazer esse acompanhamento, né? Então, é importante para a gente ter essa troca do que a lei dizia no passado, que era
uma integração das pessoas, das pessoas com alguma questão especial para uma inclusão de verdade, né? A integração é quando elas têm que se adaptar ao meio e a inclusão hoje em dia é o meio se adaptar a elas, né? O Exato. meio se preparar, os professores, preparar também as turmas também, porque também hoje nós temos um mundo que acaba cultivando um pouco essa questão de bullying, então a gente também tem que trabalhar essa questão também para os alunos também ajudarem essas crianças, né? Gente, que baita conversa. Olha só quanto é importante a gente entender, a gente aprender e a gente respeitar, né? Porque nós, enquanto seres humanos, nós somos todos diferentes uns dos outros. E aí, quando a gente tem diferenças especiais, a gente precisa olhar com bondade e com carinho e preocupação e saber que essas pessoas, elas estão ali junto com a gente. A Cidade de hoje vai ficando por aqui. Você já sabe, pode ver essa